Imagine um rei tão poderoso que a sua fúria se estendia por todo o Oriente Médio, e suas conquistas militares mudaram de tamanha forma o curso da história que são lembradas até o dia de hoje. Nabucodonosor II viveu 600 anos antes de Cristo e foi um dos reis mais poderosos da Babilônia, sendo mais lembrado por sua conquista do reino de Judá e pela primeira destruição da cidade de Jerusalém. Segundo alguns escritos antigos, Nabucodonosor II era o filho mais velho de Nabopolassar, um antigo general babilônico que lutou para libertar Babilônia do domínio assírio. O Império Neobabilônico foi fundado por conta de uma rebelião que foi liderada pelo pai de Nabucodonosor e depois pela guerra contra o Império Neo-Assírio, que libertou a Babilônia após quase um século de escravidão. No ano 646 a.C., Nabopolassar se tornou rei do Império Neobabilônico e derrotou os assírios fora da Babilônia. Com o tempo, os assírios foram expulsos da Baixa Mesopotâmia até que o conflito se deslocou para os rios Tigre e Eufrates, que era o centro do Império Assírio. Em 632, o Império Caldeu invadiu e tomou Nínive, a capital assíria. O exército assírio fugiu para Arã, onde Nabopolassar e suas tropas invadiram e tomaram a cidade. Assurbanipal, que era o então rei do Império Assírio, fugiu para o Egito, mas a sua tentativa de retomar Arã falhou, levando ao colapso do Império Assírio. Desde então, Nabopolassar inaugurou a dinastia caldeia da Babilônia. Só que em 624, com a sua morte, Nabucodonosor assume o trono e imediatamente inicia uma série de mudanças que transformaram a Babilônia no império mais temido da época. A sua primeira grande missão como rei foi continuar a obra do seu pai, expandir e consolidar o poder da Babilônia. Ele sabia que para manter o controle precisava mostrar força e, acima de tudo, ser implacável com seus adversários. E as primeiras grandes investidas para crescer o Império Babilônico foram com o intuito de saquear. Os primeiros alvos de Nabucodonosor foram Gaza, Ascalão e algumas cidades da Anatólia. E à medida que a Babilônia ficava mais rica, Nabucodonosor também investia na construção e na melhoria da parte estrutural da cidade. Ele construiu muralhas, dutos de água para abastecimento, fez o calçamento de ruas e também construiu aquele que é conhecido como o grande símbolo do Império Neobabilônico, os Jardins Suspensos. Obra essa que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que para manter todas essas construções e todo esse expansionismo, saquear as pequenas cidades da Anatólia não seria o suficiente. Por isso, Nabucodonosor deveria mirar nos grandes alvos. E logo a primeira grande investida estava se aproximando e seria contra Jerusalém. Mas antes disso, surgiu um pequeno imprevisto no meio do caminho, e Nabucodonosor teve que mobilizar seus esforços e a sua tropa contra um levante de assírios que se juntaram com os egípcios para tomar a Babilônia de volta. E esses exércitos se encontraram em uma batalha que ficou conhecida como Batalha de Carquemis. No ano 624, Nabucodonosor continuou uma guerra que antes havia sido travada pelo seu pai. Ele liderou suas forças contra os exércitos do Egito, que se aliaram aos remanescentes do exército do antigo Império Assírio. Os egípcios, que eram liderados pelo faraó Neco II, achavam que poderiam enfrentar a Babilônia, mas eles subestimaram o poder militar de Nabucodonosor. Além disso, o faraó saiu prejudicado, já que antes do confronto em Carquemis, o rei judaico Josias desempenhou um papel crucial para atrasar e causar danos significativos ao exército do faraó Neco II. Ao interceptar os egípcios em Megido, Josias, embora derrotado e morto na batalha, conseguiu enfraquecer e atrasar as forças de Neco, dando a Nabucodonosor uma vantagem crucial. E em Carquemis a batalha foi brutal. O desgaste prévio das forças egípcias e a estratégia habilidosa de Nabucodonosor levaram à derrota do exército egípcio. A vitória babilônica não apenas consolidou o domínio de Nabucodonosor sobre a região, mas também marcou o fim da influência egípcia no Oriente Próximo. E foi nesse momento que Nabucodonosor se firmou como o maior líder militar daquele momento. Ao final da batalha, ele não apenas esmagou seus inimigos, mas também enviou uma mensagem clara. A Babilônia estava no comando e estava pronta para dominar desde o Golfo Pérsico até o Mediterrâneo.
Mas para dominar toda essa região, primeiro ele teria que voltar lá atrás e focar num grande adversário político, no caso, o Reino de Judá. E esse foi um dos episódios mais lembrados da história de Nabucodonosor. Naquele momento, Judá estava entre os reinos que eram submetidos à sua autoridade e estava sendo governada pelo rei Joaquim. Contudo, a presença babilônica na região era constantemente desafiada por revoltas e insurreições, muitas vezes incentivadas por promessas de apoio de outros poderes regionais. Então, por volta do ano 621 a.C., Joaquim começou a desafiar abertamente a autoridade babilônica. Por isso, Nabucodonosor marchou com seu exército em direção à cidade. A resposta dele à rebelião de Joaquim foi rápida e implacável. Nabucodonosor enviou suas forças para suprimir a insurreição e reafirmar o seu controle sobre Judá. No ano 618, após um cerco prolongado, Jerusalém foi capturada. Joaquim foi deposto e substituído pelo seu filho Jeconias, que também foi rapidamente removido em favor de Zedequias, que era um governante mais favorável aos interesses babilônicos. Só que Nabucodonosor não estava satisfeito. Alguns anos depois, em 609, Zedequias tomou a audaciosa decisão de parar de pagar tributo a Nabucodonosor. Esse era um ato de desafio que foi seguido inclusive pelo rei de Tiro. Essa revolta não foi motivada apenas pelo desejo de autonomia, mas também pelo apoio esperado do Egito, que ainda buscava recuperar sua influência na região. Por isso, no ano 607, Nabucodonosor voltou para terminar o seu serviço. Jerusalém foi novamente devastada, só que dessa vez o exílio babilônico se tornou uma realidade ainda mais sombria para o povo judeu. Famílias inteiras foram arrancadas de suas casas e levadas para a Babilônia, numa jornada de sofrimento e desespero. Nabucodonosor invadiu a cidade, destruindo tudo que ousasse cruzar o seu caminho. O Templo de Salomão foi reduzido a cinzas. Esse dia para os judeus foi como numa visão apocalíptica, paredes desmoronando, labaredas de fogo subindo aos céus e boa parte do seu povo sendo arrastado para o exílio babilônico. Essa conquista não foi apenas uma vitória num campo de batalha, mas também uma marca profunda na história e na cultura do povo judeu, descrita em vários livros da Bíblia. Esse evento é conhecido até hoje como o Cativeiro de Babilônia. E depois de consolidar o seu poder com a conquista de Jerusalém, Nabucodonosor não parou. Ele continuou a expandir seu império através de uma série de campanhas militares implacáveis por toda a região do Levante, região da Mesopotâmia. Além disso, continuou com os ataques e os saques na Anatólia e também passou a atacar algumas tribos no deserto árabe. Uma das campanhas mais notáveis foi contra o rei de Tiro, que era uma poderosa cidade-estado fenícia que ficava localizada na costa leste do mar Mediterrâneo, um território que hoje pertence ao Líbano. No ano 606, Nabucodonosor lançou um cerco contra Tiro que durou quase 3 anos. A cidade milenar da costa do Líbano era conhecida por suas fortificações impressionantes e suas rotas de comércio marítimo, o que tornava a conquista um desafio a ser batido e que seria crucial para a expansão do Império Babilônico. Outro alvo importante para Nabucodonosor foi o reino de Elão, a leste de Babilônia, no atual Irã. Nabucodonosor liderou uma série de ataques devastadores contra as cidades elamitas, destruindo a sua capital Suzã e consolidando o controle babilônico sobre a região. Essa campanha não só ampliou as fronteiras do império, mas também garantiu o acesso a recursos valiosos e rotas comerciais cruciais. Além das campanhas externas, Nabucodonosor também focou em consolidar o controle interno do império. Ele reforçou as defesas da cidade, construiu novas fortificações e fortaleceu a administração central. E como falamos no início, de todas as grandiosas obras arquitetônicas que transformaram a Babilônia na joia do mundo antigo, os Jardins Suspensos da Babilônia é sem dúvida o mais lembrado, tendo sido nomeado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins, além de serem um símbolo de beleza, também eram uma representação do poder e domínio tecnológico de Nabucodonosor. É bem provável que ele mandou construir esse jardim para sua esposa, Amites, que sentia saudade das montanhas verdes da sua terra natal. Amites da Média era uma princesa da região localizada no noroeste do atual Irã. A Média era um reino importante na antiga Pérsia, conhecida por suas paisagens exuberantes.
E para matar a saudade da sua esposa, Nabucodonosor mandou construir os jardins. Além disso, também servia para impressionar os seus súditos e visitantes, mostrando a todos que o poder da Babilônia não tinha limites. Só que esses jardins suspensos eram apenas uma parte do vasto projeto de construção de Nabucodonosor. Outro sinônimo de grandeza da Babilônia foi a Grande Muralha e o Portão de Estar. Essa muralha era uma obra colossal que cercava a cidade e tornava a Babilônia um território ainda mais seguro. Essas muralhas eram tão espessas que, segundo relatos, 2 carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. E no coração dessas muralhas estava o grandioso Portão de Estar, uma verdadeira obra-prima da arquitetura e da arte babilônica. Ele era coberto por tijolos esmaltados de um azul vibrante e decorado com imagens em alto relevo de dragões e touros. Era através desse portão que desfilavam os exércitos vitoriosos de Nabucodonosor, carregando os frutos das suas conquistas. Já no centro religioso de Babilônia, Nabucodonosor mandou reconstruir o Exagila, o grande templo dedicado a Marduk, o principal deus da cidade. Esse templo não era apenas um lugar de adoração, mas também um símbolo de poder divino do rei, que se via como representante dos deuses na terra. Outra obra grandiosa de Nabucodonosor foi a reconstrução do Zigurate Etemenanque. Com cerca de 91 metros de altura, o Zigurate dominava o horizonte da cidade e era visível a dezenas de quilômetros de distância. Por fim, no ano 582 a.C., o reinado de Nabucodonosor chega ao fim com a sua morte. Ele reinou por 43 anos e foi sucedido por seu filho Evil-Merodach. O reinado de Nabucodonosor II é lembrado como sendo um dos mais significativos na história de Babilônia. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história desse rei babilônico, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.